Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Just Anatomy. Sou o professor Luiz Alberto. Hoje nós vamos iniciar a região do crânio, falar dos ossos da cabeça. E a última porção, a última parte aí do esqueleto axial. Então, prepara papel, prepara a caneta aí. Vamos que vamos. Bem, o esqueleto axial, pessoal, como nós iniciamos essa parte de ossos, lá naquela introdução, nós abordamos lá o que era esqueleto axial e o que era esqueleto apendicular. Então eu julguei importante nós observarmos de novo aqui nessa parte, nesse slide, o que tange os ossos do esqueleto axial. Então o esqueleto axial é formado pelos ossos do crânio, os ossos da coluna vertebral, o externo e as costelas. Falamos das costelas, falamos do externo, falamos da coluna vertebral e hoje nós estamos iniciando o esqueleto axial, que ele funciona como um eixo, o próprio nome axial, a etimologia do nome significa eixo, nós já abordamos isso no vídeo anterior. E aí, nesse esqueleto axial ficam fixados, pêndulos, os membros superiores e inferiores. Hoje nós vamos abordar os ossos do esqueleto axial no que tange ao crânio. Então, eu queria já abordar aqui um conhecimento muito importante. Todo conhecimento é importante, pessoal? Determinado profissional ou acadêmico aí, ou estudante de curso técnico estará assistindo uma aula que de repente abrange mais para aquela especificidade dele, Então, mas todo conhecimento é muito importante. E o que eu quero abordar com vocês aqui, já de cara, é a quantidade de ossos que são compostos ou que compõem o crânio, tá? A gente costuma estudar, a gente costuma até mesmo ouvir falar nas graduações, curso técnico e tal, que o nosso crânio ele é composto por 22 ossos, tá? Sendo 14 no viscerocrânio e 8 no neurocrânio. No entanto, galera, o total mesmo dessa quantidade de ossos é de 28. Por quê? Porque muitas literaturas, muitos livros, muitos autores, eles não abordam ali, inicialmente, naquela escrita principal sobre os ossos do crânio, que existem também os ossículos do ouvido, tá? São 3 ossículos de um lado, 3 ossículos do outro, que são o estribo, a bigorna e o martelo. Então, se nós formos totalizar os ossos do crânio, nós temos 28 ossos, numerados, bonitinhos, e aí são 22, nessa contagem, vamos dizer assim, básica, com mais 6 ossos que são conhecidos como os ossos ossículos do ouvido, tá? Fica lá dentro do ouvido interno, que auxiliam na audição, principalmente na audição, tá? Esses ossos, pessoal, do crânio, eles são articulados por tecido, a maioria deles são articulados por tecido conjuntivo denso, tá? Exceto o que nós conhecemos como ATM, que é a articulação temporomandibular. A articulação temporomandibular, ela é uma articulação sinovial, tá? E existe também uma diferenciação em relação aos ossículos do ouvido, porque ali naqueles ossículos existe um deslizamento promovido ali entre os ossos, esses ossículos, para que haja vibração e assim haja audição. Então, nós temos no crânio ossos que comportam articulações que são articulações sinoviais, mas a principal mesmo que é bem falada é a ATM, famosa ATM, articulação temporomandibular. Bem, o crânio de modo geral, ele tem função de proteger o encéfalo, tá? Mas também ele tem função de fixar, músculos da face, fixar ali o globo ocular, fixar estruturas em relação ao nariz externo, fixar estruturas em relação à cavidade oral. Por isso que nós temos aí também não só uma parte do crânio que protege o encéfalo, mas também nós temos uma parte do crânio que tem essa função de fixação de músculos, músculos dérmicos,
o globo ocular e entre outras coisas. Divisão do crânio, galera. O crânio ele é dividido em viscerocrânio, que também pode ser chamado de crânio da face, ou crânio visceral, e o neurocrânio, ou crânio neural. O viscerocrânio ele tem função de, como eu falei para vocês, de fixar, né, vísceras, como o próprio nome diz, e também ali fixação do globo ocular, dos músculos, etc. Para não ser repetitivo, né? A mesma coisa que eu falei anteriormente. E o neurocrânio, pessoal, é a parte do crânio, vamos dizer assim, clinicamente falando, a mais observada, vamos dizer, a mais estudada, por conta dos problemas diversos que podem ser gerados em relação à cognição, né, principalmente falando, né, e em relação à parte motora do ser humano. Tá? Por exemplo, né, um traumatismo crânioencefálico, um TCE, que tem aí várias causas, né, várias etiologias, como um projeto de arma de fogo, um acidente automobilístico, enfim, objetos contundentes sendo, como é que eu vou dizer, sendo, né, imprimidos ali sobre o crânio e dessa forma gerando uma lesão no crânio e no órgão que ali está disposto ou associado ou relacionado ali àquela parte do crânio, aquele osso, beleza? Bem, aqui o neurocrânio, eu fiz uma divisão aqui para que vocês pudessem ter uma ideia. O neurocrânio é formado por esses ossos aqui, por essa região, e o viscerocrânio por essa outra região aqui, ó, tá? Nós vamos falar dos ossos que compõem cada um. Isso aqui é para você ter uma ideia, tá? Por favor, não confunda isso aqui, pessoal, com calota ou calvária e a base do crânio, tá? Porque não é a mesma coisa. O viscerocrânio é formado por aproximadamente 14 ossos. Posso afirmar para vocês que são 14 ossos, tá? Alguns autores abordam alguns ossos aí sendo invertido, né? Eu não concordo, né? E vocês vão ver os ossos que tem nesse slide aqui. Nós temos 2 nasais, 2 lacrimais, 2 maxilas, 2 zigomáticos, 2 conchas nasais inferiores, 2 palatinos, 1 vômer e uma mandíbula. Ok? Dando continuidade. Eu coloquei, pessoal, essa imagem aqui, e eu já quero frisar para vocês que eu vou manter uma ordem de aula segundo a imagem que nós estamos observando, que nós estamos estudando aqui, tá? Por quê? Porque senão a gente toma muito tempo para poder ministrar, e essa parte que eu estou ministrando para vocês aqui é uma parte do crânio, que é o viscerocrânio. Depois nós abordaremos uma outra videoaula, o neurocrânio, tudo bem? E aí nós estamos observando aqui, ó, uma vista anterior, né? Bem tranquilo, né? A vista anterior, tá? Muito cuidado, porque na vista anterior nós observamos ossos, tanto do neurocrânio quanto do viscerocrânio, tá? E aí eu estou observando aqui, ó, os ossos nasais. Os ossos nasais, pessoal, eles são 2, né? Eles são unidos pela sutura internasal aqui. Bacana a gente comentar que entre a sutura frontonasal e a sutura internasal há um ponto craniométrico, um ponto de encontro de 2 suturas, que é o que nós conhecemos como násio, tá? Logo acima do násio, né, nós temos uma outra estrutura aqui que já é de outro osso, né, é do frontal. Vou comentar bem rapidamente para vocês não confundirem. É a famosa glabela, mas não faz parte dos ossos que nós estamos abordando aqui do viscerocrânio. Mas logo para adiantar que existe uma diferença. O pessoal que está começando aí, na hora que estiver estudando, pode ser confundido. Então, olha só, 2 nomes que são bem parecidos são esses. Nasal aqui, um desses ossos, né, porque são 2, e o násio, que é esse ponto de encontro entre a sutura frontonasal e a internasal, bem onde está a pontinha aqui da setinha do mouse, tá? Essa pontinha aqui, ela é chamada, esse ponto de encontro aqui, é chamado de násio. Então tomem cuidado que osso nasal é uma coisa, násio é outro. Inclusive,
a galera da radiologia aí, tem com certeza os colegas aí da radiologia, os alunos do curso técnico em radiologia, pessoal que está na graduação aí, vários amigos, né, alunos, professores que ministram aula, que estão inscritos no canal. Isso aqui é muito importante para a galera da radiologia, para que eles possam produzir uma imagem radiográfica aí do crânio de forma excelente. Tem que saber o nome dessas estruturas. Os ossos nasais, pessoal, eles têm articulação com o osso frontal, eles têm articulação aqui, ó, com a maxila, tá? Então, uma importante relação anatômica aí com outros ossos. Outros ossos o outro osso que eu costumo colocar na ordem de explicação são os ossos lacrimais, galera, tá? Eles ficam medialmente na órbita, que é essa cavidade que nós conhecemos aqui como órbita, tá? Esse buraco aqui onde fica abrigado o globo ocular, onde os nossos olhos e diversas outras estruturas nervosas, tá? Os ossos lacrimais, pessoal, quero aqui inclusive ressaltar que é importante a galera da radiologia, toda a área da saúde, né? Mas quem vai trabalhar com essa parte aqui, por exemplo, diretamente, é o pessoal da radiologia, o médico radiologista, o professor que estará ministrando essas aulas na parte de técnica, os alunos, né, que trabalham com isso, que estão estudando para trabalhar com isso, e, claro, quem trabalha com anatomia. O osso lacrimal ele tem uma relação importante devido à relação anatômica com os ductos lacrimais e com a saída da lágrima, tá? Por quê? Porque os ossos lacrimais, no que tange a lacrimal, a gente sabe que vem das lágrimas, né? O paciente ele pode ter alguma oclusão nos ductos lacrimais e a galera que trabalha nessa área tem que produzir, né, técnica específica, se não me falha a memória, técnica especial da classe, né, ou do grupo especial, e fazer uma relação aí, né, galera, do que é lacrimal, né, ou estruturas lacrimais. A gente sabe que tem uma relação anatômica aí das glândulas lacrimais, que estão localizadas lateralmente à órbita, mas temos aí a identificação dos ossos lacrimais que estão medialmente à órbita e laterais aqui nessa porção da maxila, né, a porção mais superior da maxila. Essa região de transição aqui com os ossos nasais e osso frontal. Ok. Outros ossos que eu costumo ministrar na ordem são os ossos zigomáticos. Os ossos zigomáticos, eles são ossos que vulgarmente são chamados de ossos da maçã do rosto, né? São ossos localizados aí na região anterior e lateral da face. Eles têm relação anatômica aí com diversos ossos, como frontal, como parietal, como aqui nós estamos, desculpa, parietal não, como os ossos esfenoides, maxila, tá? Inclusive é o osso que eu vou mostrar numa imagem, numa vista lateral, que tem relação com o osso temporal para que seja formado assim o que nós chamamos de arco zigomático, tá? Os ossos zigomáticos, zigo é o prefixo que provém da palavra que significa casal, pessoal, tá? Zigomático são os ossos em casal, os ossos em par, tudo bem? Eu vou comentar depois, né, nos próximos vídeos, nos próximos slides, perdão, pessoal, a respeito de ossos que nós estamos observando aqui, mas em outra vista, porque eu quis ganhar tempo, galera, em relação à imagem, para não ter que ficar passando várias imagens. Eu estou aqui obtendo a imagem aqui numa vista anterior e estou abordando aqui diversos ossos do viscerocrânio. Então eu vou abordar depois numa vista lateral, depois numa vista inferior e etc. Após os ossos zigomáticos, nós conseguimos estudar aqui, ó, as maxilas, galera. Então, lembrou da maxila, né? Não pode confundir maxila com mandíbula. Bem, a literatura tem abordado a nomenclatura como maxilas, no plural, não maxilares, ou no singular, no plural, maxilares. Não confundam, porque eu não tenho visto nas edições mais atuais e tal dos livros
como maxilares, tá? E sim como maxilas. Então não confundam maxila com mandíbula. As maxilas, elas estão na porção superior, né, pessoal? Aqui em relação à mandíbula, elas estão ali preparadas para receber a dentição, né, ou arcada dental superior, tá? Elas têm uma série de acidentes, como a espinha nasal anterior, como os forames infraorbitais, tá? Que permitem a passagem de feixes neurovasculares com o mesmo nome. Existem também essas projeções aqui, ó, que nós conseguimos inclusive palpar. Se você quiser palpar aí, né, a região por fora mesmo, assim você sente, né, essas projeções que são relacionadas à articulação dos dentes com o alvéolo dental. E externamente ao alvéolo dental são essas estruturas chamadas de processos alveolares, acidentes formados aqui na região do osso maxila ou dos maxilas, beleza? Outros ossos, pessoal, são as conchas nasais inferiores. As conchas nasais inferiores, pessoal, que são essas, eu estou botando a setinha aqui, ó, diferente da concha nasal média e da concha nasal superior, tá? Ou médias, dos dois lados, e superiores. As conchas nasais inferiores, galera, elas são ossos enseparados, enquanto as outras conchas, elas são conchas que fazem parte como acidentes de outros ossos. Então, por isso que eu sei que existem 6 conchas nasais superiores, médias e inferiores, sendo que as inferiores as que são conhecidas como ossos e não como acidentes. Não confundo isso aí, por exemplo, numa prova de concurso, ou numa prova sua da universidade, ou de um curso técnico, seja aí qual for o seu. Outro osso muito importante é a mandíbula. Olha aqui, ó, a mandíbula. A mandíbula, aqui nessa vista você não consegue ter tão bem essa dimensão, mas você consegue ver aqui, ó, que existe uma parte da mandíbula que ela é horizontal e existe uma porção aqui, ó, duas, que são verticais, tá? Essa porção aqui horizontal é chamada de corpo da mandíbula. Essa porção lateral ela é chamada de ramo da mandíbula. Aqui, ó, bem aproximadamente a 2 centímetros aqui dos dentes premolares, inferiormente, nós temos a presença aqui dos forames mentuais, que também servem para passar feixes neurovasculares. Por exemplo, aqui o nervo mentual e a artéria e veia mentuais, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, beleza? Nós conseguimos observar aqui também o famoso queixo, né? Que na área da saúde, no linguajar técnico, nós não chamamos de queixo, até por isso que nós chamamos aqui esses forames de forames mentuais, o forame mentual direito e o forame mentual esquerdo. Por quê? Porque essa região, galera, que nós conhecíamos como queixo, ou conhecemos como queixo, é chamada de mento, tá? Não é com S, porque com S é aquela balinha que você costuma chupar aí durante as aulas, tá? Então, cuidado, um S pode fazer com que você fique numa recuperação. Então, o mento, pessoal, é essa região. Aí nós observamos outras estruturas como a protuberância mentual e etc. Dando continuidade numa outra vista agora, galera, é essa vista aqui, uma vista inferior. Vou voltar aqui, ó. Peguei esse crânio, aí você imagine aí que você está olhando para frente de uma pessoa, e aí daqui a pouco você pega o crânio e coloca ele para cima, né? Ou no andar de cima, ou você pega esse crânio que você está estudando aí em casa ou no laboratório e coloca ele bem mais alto em relação à sua cabeça. Você está olhando o quê? Para a parte inferior desse crânio. E aqui observa aqui outros ossos e outras estruturas. Por exemplo, outro osso é o famoso vômer, tá? É um osso ímpar, está localizado nessa porção aqui, pessoal, que é em relação à base do crânio, tá? Fazendo articulação com a base do crânio, e também formando parte do teto da cavidade nasal, beleza? Ou seja, eu sei que o vômer é um osso ímpar e que inclusive nos ajuda a entender a formação
de uma estrutura importante que divide a cavidade nasal em duas partes, né? A formação lá do septo nasal. O septo nasal é uma estrutura formada por um esqueleto osteocartilaginoso, onde a parte óssea é formada pelo vômer. E aí nós temos também a associação, né, a articulação do osso etimoide, que permite a descida de uma lâmina chamada de lâmina perpendicular do osso etimoide, onde a lâmina perpendicular do osso etimoide e o vômer, juntamente com uma cartilagem que é do tipo hialina, com H, eles formam juntos uma parede bem no meio da cavidade nasal, permitindo o quê? Que haja uma divisão da cavidade nasal em duas partes, uma direita e outra esquerda. Outro osso, galera, que nós não abordamos na imagem anterior, porque é impossível abordar numa vista anterior, os ossos palatinos, são esses daqui, os ossos palatinos, que são conhecidos aqui, ó, por formarem a parte posterior do céu da boca, ok? Se você permitir aí que o dorso da sua língua, você vá palpando, você vai encostando aí o dorso da sua língua, você vê que tem uma projeção desde a parte posterior aí de seus incisivos, são seus ossos, na arcada dental superior, e aí você vai sentindo que existem estruturas. Por exemplo, você vai percebendo que existem estruturas mais moles, mais flexíveis, aí na porção posterior do céu da sua boca. E quanto mais próximo à maxila ou aos processos palatinos das maxilas, você vê que é mais duro, mais espesso, em relação à porção mais posterior do céu da boca, que é formado pelos ossos palatinos. Aí é um perigo, tá? Você que vai fazer essas suas provas aí, seja de qual for o nível, o céu da boca ele é formado pelo famoso palato duro, que é composto pelas maxilas, ou seja, pelos acidentes que aqui estou mostrando para vocês, tá? Que são os acidentes conhecidos como os processos palatinos das maxilas, tudo bem? E aqui na parte posterior são os ossos palatinos, com aqui sua espinha nasal posterior, por exemplo, tá? Então, existe uma diferença no que nós chamamos de palato duro e o palato mole. E aí você consegue ter essa experiência aí, passando a sua língua. Ou pode ser o ápice da língua, na parte de logo posterior aos dentes, na arcada superior. E você vai pegando o dorso da sua língua e vai tentando, como alguns fazem, né? Inclusive eu ouço isso quase que diariamente. Vou coçar aqui o céu da minha boca. Coçar com a língua. E aí vai roçando, né? Vai fazendo fricção ali da língua, porque às vezes a pessoa está com uma alergia, está com um processo inflamatório ali na região do palato mole. A região do palato mole, ela está posteriormente ao céu da boca, que inclusive permite a fixação aqui de músculos como o levantador do véu palatino, que vai formar ali a porção da estrutura do sistema digestório conhecida como úvula, tá? Bem nessa porção aqui da espinha nasal posterior. Beleza? Vamos que vamos. Vista lateral agora, pessoal, do crânio. Na vista lateral do crânio, observando aqui as estruturas ou os ossos que formam o viscerocrânio, eu não vou falar agora nessa videoaula sobre o neurocrânio. Falando aqui do viscerocrânio, eu estou observando aqui, por exemplo, voltando a falar aqui do osso zigomático, galera, tá? O osso zigomático, ele tem aqui uma sutura, tá? Que vai unir o osso temporal ao osso zigomático. E quando eu observo ou eu ouço falar sobre o arco zigomático, eu tenho que entender que o arco zigomático ele não é exclusivamente uma estrutura, não é uma estrutura exclusiva do osso zigomático, por mais que o nome transpareça, tá? A união entre o processo temporal do osso zigomático, que é onde eu estou abordando aqui o meu mouse, galera. Aqui, ó, eu consigo observar o processo temporal do osso zigomático, porque esse aqui é o osso zigomático, né? Até essa sutura. Dessa sutura, posteriormente, aqui eu tenho a presença do processo zigomático de quem? Desse osso, do osso temporal. Então, vejam que os nomes, eles têm relação de um osso com outro osso. Por quê? Porque eles estão fazendo aqui uma união considerável, uma articulação. Então, logo quando eu ouço falar no que é arco zigomático,
Arco zigomático é quando há união entre o processo temporal do osso zigomático com o processo zigomático do osso temporal. E dessa maneira eu observo aqui um arco. Você consegue palpar aí, palpando a região do osso zigomático, você vai palpando a região, vai palpando posteriormente com o dedo indicador e o dedo médio, você vai ver que você vai sentir aí o famoso arco zigomático, bilateralmente, ok? Outro osso aqui na vista lateral, que nós conseguimos observar do viscerocrânio, é a mandíbula. Então olha aqui, ó, eu estou observando uma porção desse osso que é horizontal e uma outra porção aqui que ela é vertical. Essa porção vertical, ela é conhecida como ramo da mandíbula. Inclusive você tem como palpar também. É possível que você palpe, né, o que nós chamamos de côndilo da mandíbula ou cabeça da mandíbula, ok? É possível que você palpe aí essa porção do ramo, essa estrutura. Esse acidente chamado cabeça da mandíbula ou processo condilar, ele se une, galera, à fossa que existe, uma fossa que chama-se fossa da mandíbula, que está presente lá no osso temporal. Tudo bem? O osso temporal, ele é um osso do neurocrânio que faz união com este osso aqui do viscerocrânio, que é a mandíbula. Então, o processo condilar ou cabeça da mandíbula, se unindo à fossa da mandíbula, que está lá no osso temporal, forma a famosa ATM, articulação temporomandibular, tá? Que é uma importante articulação sinovial do crânio, que vai permitir a oclusão da boca, ou fechamento da boca, como vocês estão observando aqui, vai permitir a abertura da boca, vai permitir os movimentos de retração e protração da mandíbula, tá? É que você projetar a mandíbula anterior e posterior, e são músculos importantíssimos, que inclusive são focos assim, de concursos para fisioterapia de nível superior, provas militares. Inclusive já participei de provas da aeronáutica que caíam esses músculos, né? E aí para vários outros públicos também, como enfermagem, educação física, vocês da medicina, tudo bem? Então, outro acidente que nós temos aqui, ó, comparando um acidente com o outro na parte superior do ramo da mandíbula, é o que nós chamamos de processo coronoide. O processo coronoide existe também lá na ulna, pessoal, e não pode ser confundido com o processo coracoide lá da escápula, tá? Que é bem comum isso acontecer. Entre esses dois acidentes nós temos a presença da incisura da mandíbula, tá? Que permite aí, tem a função de fixação de ligamentos, tá? De músculos, para que haja essa movimentação da ATM. Bem, na próxima videoaula nós estaremos abordando, pessoal, o neurocrânio, tá? Falei de forma bem resumida essa porção do viscerocrânio. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula. Deixa o teu like aí, comentem e, se vocês puderem, galera, se inscrevam no canal, beleza? Divulguem para os seus amigos, para os seus pares, e vamos que vamos. Forte abraço, pessoal. Paz!